Ana Ruth Entrevista traz para você hoje uma história encantadora. Encanta pela capacidade de superação, encanta pela história raiz. E é raiz no sentido de alguém que trabalhou com raízes, de trabalhar com a natureza porque vendeu verdura, de trabalhar com raízes porque catava lixo para fazer do lixo a sua vida, o seu ganha-pão. Uma história de raiz porque é na raiz da família, é na raiz da sua própria história que ele encontrou força, capacidade de luta, de superação e de escrever uma outra história a partir dessa história raiz. Ele hoje é consultor de marketing, é palestrante Brasil afora, encanta pelos palcos com toda a sua competência, com todo o seu compromisso e a eficiência de mostrar o marketing como um grande aliado para construir marcas, para impulsionar vendas, para impulsionar carreiras. Mas o seu principal cliente, com certeza, é ele mesmo, porque a história dele é a grande história de superação e que mostra que mais do que a técnica, o que vale hoje é a própria essência, é a essência do ser e de nada valeria. Ele vai falar daqui a pouquinho, mas de nada valeria toda a competência se não tiver uma essência para encantar. Bruno Félix, seja bem-vindo ao Ana Ruth Entrevista. Que bom tê-lo aqui, Bruno. Como dizia Luiz da Câmara Cascudo, Ana Ruth, é bonito, é mentira, mas é gostoso. Né? Então, Luiz da Câmara Cascudo, sempre que alguém elogiava muito ele para dizer que gostava de ouvir aquilo, ele dizia: é mentira, mas é gostoso de ouvir. Então, muito obrigado pelas palavras. Não sei se mereço tanto. Essa trajetória me orgulha muito e vamos contar algumas histórias e histórias aqui. Bruno, eu iniciava essa conversa, abria a sua entrevista dizendo que é uma história raiz, porque, claro, eu fiz a metáfora da raiz das verduras que você vendia, com a raiz também que traz o chão batido de quem catou lixo. Que história é essa, Bruno? Como é que começou essa história? Esse menino que vendia verduras e esse menino que encontrava no lixo o seu ganha-pão. Conta um pouquinho. A minha história é a história de muitos brasileiros, né? Nasci ali com família de classe baixa. Meu pai casou com minha mãe depois que ela engravidou. E ela sempre foi dona de casa, sacoleira. Meu pai começou como ASG, da Cooperativa Central do Rio Grande do Norte. E ainda vivendo sempre em casas alugadas ali. Lembro minha mãe contando a história que eu tinha 1 ano de idade e um telhado caiu por cima da casa e eu fui resgatado pelo Corpo de Bombeiros, né? Ali dentro de uma rede ali, eu fui salvo. Eu acho que Deus tinha um propósito maior para mim. E aí, nessa infância de subúrbio ali, na época da Metropol, perdi amigos para as drogas, tive acesso à droga e a gente trabalhava com o que tinha. Então, eu sempre achei o lixo uma riqueza. Eu acho o lixo que tem muita coisa que pode ser utilizado. Então, muitos brinquedos usados. Eu fui daquela geração que muitos vão se identificar de que os primos que tinham mais condições, eram as roupas usadas dos primos, a gente não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova, aquele tênis usado, aquilo tudo, né, que muitos vivem. E aí eu vivia no lixo porque para montar meus carrinhos de rolimã, nos lixos das oficinas, para catar tampinha de Coca-Cola, para poder trocar por aqueles brindes da Coca-Cola, porque eram os brinquedos que eu podia ter acesso. E a gente terminava achando vários brinquedos também que as pessoas jogavam. Eu tenho uma história engraçada que depois vocês cortam isso, se não puder contar. Não, que conta tudo. eu achei, eu e um primo meu achamos um saco das lojas americanas gigante, cheio de brinquedo. E os brinquedos bons ainda, em bons estados, com os pneus faltando ali nos carros. Aí no final do saco tinha 2 remédios da homeopatia, aqueles vidinhos da homeopatia, né? Aí criança, maluvida, assim, eu sempre fui danado. Essa história é bem engraçada mesmo. Aí o que é que eu fiz? Eu inventei de urinar dentro desses vidrinhos e fiz a fila de criança, né? E cada um tomava 3 gotinhas da minha urina, do remédio, e ganhava um brinquedo. Aí eu fui jogar bola. Quando eu voltei de noite, um monte de gente lá em casa, na rua, lotado. Eu disse, minha mãe já preocupada, disse: mano, foi isso? Você fez, Bruno, o que é que você deu remédio pros meninos? Bruno, você dá remédio pra criança. Achou um remédio no lixo, disse, achou um remédio no lixo e deu pros meninos tomar, estão todos preocupados aqui. Eu digo, não, pode ficar tranquilo, você estudinha, que eu não sou doido de dar remédio a ninguém, não. Isso aí foi minha urina, foi meu mijo, então fique tranquilo. Na verdade, eu já era visionário, eu já fazia urinoterapia desde aquela época. Agora, Bruno,
como foi do menino que catava o lixo para o primeiro emprego desse menino e esse emprego no sentido de ocupação, de ganhar dinheiro. Como é que foi isso? A gente não passava fome. Então, eu ajudava a minha mãe, que ela debulhava feijão com as amigas, vendia maracujá, coentro, as coisas que uma tia trazia da fazenda, né? E ia com elas lá catar essas coisas todas e ficava vendendo nas calçadas, vendendo nas ruas. Depois eu fui pastorador de carro, né? Fui flanelinha. A gente nunca passou fome. 15 dias a gente comia carne e 15 dias era assim, salsicha, era quitute, era ovo, era mortadela cebolada. Eu lembro à noite, quando eu chegava em casa, às vezes 9 horas da noite, tinha lá o pão com a cebola grande, cortava, assava na manteiga assim, botava no pão, comia com um copo d'água, sempre satisfeito. Né? Então, assim, nunca foi fácil. E aí eu queria ganhar meu dinheiro, porque meu pai, ele tentava prover a casa, né, com pouca renda, às vezes desempregado e tal, não dava, eram 2 filhos, né, e a esposa para tomar conta. E aí eu digo, não, eu quero ganhar meu dinheiro. Então ele ficava meio chateado, porque ele queria que a gente estudasse. E eu pastorava carro, às vezes escondido dele. Eu tinha os clientes do Banco do Brasil, ali da Prudente de Moraes, tinha os clientes que davam R$1, R$2, era briga por esse cliente. Então, desde aquela época eu já via competitividade no mercado. Eu já dizia, rapaz, é competitivo o negócio. Porque os clientes de R$2, todo mundo queria pegar ele, e você tinha que estar na hora certa ali. E tinha briga, confusão, para você disputar o território, né? Que até hoje tem isso aí. Aí joguei biloga, fui moleque de rua de verdade. Eu catava muita lata no lixo para fazer aqueles brinquedos de lata, né, de correr, de andar por cima daquelas calçamento de lata, era muito bacana. Então, eu tive uma infância mesmo no subúrbio e aí, assim, eu fui trabalhando, comecei cedo, né, com 11, 12 anos de idade, eu já começava a trabalhar e já começava a cortar. Com 12 anos de idade, na Ruta, eu já pagava meu corte de cabelo, hoje não tem mais para cortar, mas eu comprava minha roupa de final de ano, assim, já começava... Com esse dinheiro que você ganhava desses bicos. É isso, desses bicos que eu fazia. E aí, não foi diferente, eu nunca fui um bom aluno, assim, né, nunca gostei de estudar. Meu pai sempre investia em estudo, né? A gente estudou no Cônego Monte e tudo, mas meu pai, assim que melhorou um pouquinho de vida, conseguiu um emprego melhor, ele me colocou no Maristela, no colégio de freiras, né? E aí eu era o mais humilde ali da turma, né? O que ganhava menos. E ali eu sofria muito bullying, eu ficava envergonhado de ir para determinadas casas de bacana, assim, e aquilo ali me incomodava, me retraiu, a timidez, né? E foi quando eu dei a primeira virada de chave da minha vida que eu disse, eu não quero ser tímido. Eu olhei para o espelho no início da 6ª série, meus amigos sabem dessa história aí que me acompanham, e eu disse, eu vou ser o garoto mais popular da escola. E na 6ª série eu me tornei líder de sala e fui me tornando um dos garotos mais populares da escola e fui participando de centro cívico, já de grêmio estudantil, dessa coisa toda. E aí a liderança começou a fazer parte do meu dia a dia e as coisas foram acontecendo. E como é que se torna o garoto mais popular da escola, Bruno? Porque é interessante você falar sobre isso, que de fato pode até parecer estranho, mas eu também era muito tímida e me identifico exatamente com essa sua história. A pergunta é, como foi que você se tornou, de um dia para o outro, com essa força e essa determinação, o garoto mais popular da escola? No meu caso, não sei se os psicólogos analisam isso de outra maneira, mas eu quis me expressar. Eu disse, eu vou dizer sim o que eu penso. Eu vou fazer o que eu acho que é correto. Eu vou me expressar, eu vou falar, eu vou reivindicar, eu vou questionar. Eu não vou aceitar as coisas prontas, eu vou me posicionar, eu vou tomar partido, sim, dentro dos meus princípios, dos meus valores. E aí tem várias histórias engraçadas que eu polemizei dentro da escola porque eu me posicionei, porque eu disse não, porque eu disse sim, porque eu questionei, né, porque eu interroguei. E aí eu acho que, para mim, foi um pouco disso. Se posicionar me colocou em holofote, ele coloca em destaque, porque a maioria da grande massa, ela aceita, né? Ela aceita calada, ela não reivindica, ela é passiva, ela não é reativa. E você vê hoje que na comunicação não se aceita mais pessoas mornas, né? A gente precisa se posicionar. Vota em quem, não é? Aceita ou não a orientação sexual X ou Y, as marcas, as pessoas, elas precisam ter transparência, precisam se posicionar. Agora, Bruno, toda essa história que você está contando para mim agora, está compartilhando com a gente, você há de convir que tem dezenas, milhares, milhões de pessoas que têm uma história um tanto semelhante. Catadores de lixo, guardador de carro. Mas a sua história, você deu uma curva e hoje daqui a pouco eu vou falar sobre o consultor de marketing, sobre o palestrante. O que foi determinante para
esse 180 graus, Bruno. Até essa história inicial, muitas pessoas têm. Mas você fez um 180 graus, um triplo, aí um salto triplo, que raras pessoas, e eu não estou exagerando, fizeram. Como foi isso, Bruno? O que foi determinante para isso? Assim, eu acho que um dos pontos determinantes na Ruth foi a escolha das minhas companhias, das minhas amizades. Então, eu tinha amigos que tinham mais afeição com drogas, eu tinha amigos que tinham mais afeição com álcool e com a vida mais mundana, será que a gente pode dizer assim? E eu sempre escolhi as melhores amizades. Eu nunca fui uma pessoa interesseira, eu fui uma pessoa interessada. Sempre acreditei, me diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. A boca fala que o coração está cheio. Nós somos um pouco das 5 pessoas que mais convivemos. Então, escolher bem essas pessoas, isso aconteceu de muita forma natural. Minha mãe brincava comigo, esse é o moço rico, ela dizia. É o moço rico aqui de casa, ele só gosta do que é bom, ele só busca o melhor, ele quer sempre... eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, o universo sempre conspira a nosso favor, né? Então, eu sempre entendia que eu tinha que fazer conexões com pessoas interessantes. Então, na própria sala de aula, na faculdade, na escola, eu escolhi esses melhores amigos e tentava conviver junto deles ali, e eu vi o que era certo, o que era de melhor, e, de repente, as oportunidades vão acontecendo. Networking hoje na vida profissional, meu sobrenome, né? Acho que sair de onde eu saí para frequentar os lugares que eu frequento, nas mesas que eu sento hoje, diz muito sobre isso, e eu acredito que foram essas coisas certas. Além apesar de eu ter dito que não gostava de estudar, né, chegou um momento na minha vida que eu precisei estudar, lógico, para me tornar o profissional que eu sou hoje. E eu acho que o trabalho e o estudo, né, e essa linha reta do certo, na CDL, que eu estou na CDL Natal, eu já fui da CDL jovem, mas minha barriga cresceu, o cabelo caiu, me botaram na dos velhos, mas estou lá no trabalho voluntário porque eu acredito no empreendedorismo. Eu tenho um apelido carinhoso do presidente Zé Lucena, que é Lucidez, né? Ele faz... Pergunta a lucidez aí, que lucidez tem sempre um apontamento lúcido para falar. E Maria Luísa, vice-presidente, é muito minha amiga, ela diz, Bruno, que é um slogan meu, o que é certo, mesmo que todos façam errado. O que é certo é certo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente vive uma sociedade e um mundo que quer legitimizar e moralizar posturas e comportamentos que estão fora da lei, e fora não só da lei dos homens, mas fora até da lei de Deus, para aqueles que são cristãos aí. Então, eu acho que o certo é certo, mesmo que todos estejam errados. Então, eu acho que você trazer isso para a sua conduta de vida vai fazer com que várias portas e janelas se escancarem. O que eu me orgulho muito na Ruth, das pessoas, quando se referem a mim, alguns dos adjetivos, elas falam, você está vendo esse jeito dele aí? Ele é desse jeito lá na CDL, viu? Tá vendo esse jeito dele? É desse jeito com os clientes também. Eu não tenho que ter máscaras. Apesar da psicologia dizer que cada um de nós temos algumas máscaras sociais para utilizar, eu brinco com o meu terapeuta, que eu adoro terapia, é vida, né? Dizendo que eu tenho poucas máscaras, eu acho, viu, César? Porque, não dizendo que eu não tenho, mas que eu utilizo poucas delas, porque eu gosto de ser a mesma pessoa, de falar o que eu penso. Não é a ideia de ser um super sincero e, através dessa super sinceridade, magoar e desrespeitar o outro. Não. A assertividade hoje é uma linha muito tênue entre a grosseria e ela, né? Mas eu acho que o certo é certo. E eu acho que quando a gente traz isso, meus princípios e os meus valores não são negociáveis. Bruno, quero voltar ao lixo. O que foi de melhor que você encontrou no lixo? Qual é uma história? E assim, o lixo, você disse, o lixo é fascinante. E o lixo, normalmente, as pessoas jogam no lixo, mas você tirou o lixo do lixo. O que foi de mais interessante, o que foi de maior valor, e você sabe exatamente o que é que eu estou perguntando, você encontrou no lixo? Primeiro, é muito relativo a questão do lixo. O que é lixo para alguém hoje, né? Para uma pessoa, para outra, pode ser um bem inestimável. A gente vê isso no mercado consumista americano muito forte, o mercado de pulgas e a quantidade de itens, de bens de consumo que eles descartam e que servem. Então, o que pode não ser mais útil para você hoje, para a vida que você tem, mas pode ser algo sensacional para outro. O que eu encontrei, assim, que mais foi uma coisa bem simples, mas que mais me emocionou e que eu virei tipo o artista da rua, porque tenho encontrado isso, ninguém conseguia ganhar uma bola da Coca-Cola, né?
Porque tinha aquelas campeonatos, aquelas Copas do Mundo, tudinho. E catando, eu ia para os bares, né? Eu acordava cedo, tinha uma arraiada Véia Chica ali em Lagoa Seca, tinha aqueles arraiá tudinho. E eu acordava bem cedo e ia catar os lixos daquele bar, né? Aquela resto de comida ali, aquelas coisas todas. E a expectativa e a esperança era de achar um dia aquilo que passava na TV, que era aquela tampinha premiada. Então, você achava a tampinha premiada, mas o maior prêmio da Coca-Cola era uma bola oficial da Coca-Cola, né? Na época de jogo de futebol, apesar de ser um pouco acima do peso hoje, eu já joguei uma bolinha. E aí eu achei uma tampa premiada de vale uma bola oficial da Coca-Cola no lixo, eu lembro como hoje, lá do Arraiá da Véia Chica, numa barraca daquela, eu catando com a mão toda suja de resto de alimentos ali, e aí eu saí feliz da vida, igual aquelas cenas que passa de propaganda, né, daquelas crianças correndo no terreiro, e eu não acreditava, eu me tremia todo, e quando aquela bola chegou, que eu pude pegar naquela bola. E eu era o dono da partida, né, de futebol, e todo mundo queria jogar com a bola e tirar foto com a bola naquela época. E assim, e foi muito interessante achar essa bola, essa tampinha premiada, ela me marcou muito. Mas achava muito brinquedo, muita bancada, móveis, aproveitar o resto de móveis. Eu adorava fazer festas na rua, barracas com restos de obra, de papelão. Tudo eu achava pisca-pisca, né, de Natal, que o povo jogava no lixo, eu tentava consertar. Era muita coisa que a gente achava lá, né? Mas a bola, a tampinha premiada foi que me marcou mais. Bruno, e como catador de lixo, você encontrava objetos palpáveis. Mas como guardador de carro, naquele momento, você já se relacionava com as pessoas, ou seja, você tinha um cliente. Conta a história. Qual foi o cliente que lhe marcou? Eu não sei o nome dele, era o Versalhes Vinho. O Versalhes, um azul, na verdade, era tipo um lilás, um azul diferente, um azul marinho. E eu não sabia o nome dele, mas eu sabia a hora que ele chegava. Então, os meus amigos não prestavam atenção a isso. E ele que dá, porque ele me marcou, porque ele dava R$ 2. Toda a vida ele dava R$ 2. E R$ 2 era muito dinheiro naquela época. E aí eu fiquei marcando a hora que ele chegava. E negociava com meus amigos, para que eles não percebiam, para que naquela hora eu fosse meu plantão, o meu período que eu estava apaixonando carro. Então, desde aquela época, eu já usava da estratégia. Eu sempre fui apaixonado, como bom profissional de marketing, por psicologia do consumo, antropologia, sociologia e comportamento humano. É preciso... As pessoas são muito previsíveis, né? E se você estudar, você vai conseguir predeterminar alguns comportamentos. E aí eu sabia a hora que ele chegava, então... E aí tinha briga, ia de bufete mesmo, porque era meu horário, era seu, e pronto, aquele carro era meu. Aí tinha, às vezes, o da vez, né? Aquele carro da vez. Eu digo, meu Deus, se o Versalhes chegar agora, o que é que eu vou fazer? Aí eu inventava, mandava o menino comprar alguma coisa, pegar alguma coisa, porque eu sabia que o Versalhes estava chegando, porque eu sabia a hora. E eu disse, se ele chegar agora... O Versalhes estacionava perto de onde? Do banco? Por trás do Banco do Brasil, ali da Prudente, tinha o Sudameris na época, e tinha o Banco do Brasil ali do lado, e outros bancos que já passaram por ali. E aí eu não ia para a rua da frente, porque era perigoso. Por exemplo, Moraes, eu era criança, né? E aí eu sempre estacionava ali atrás. Mas a competitividade era gigantesca, mas o faturamento era bom. E foi com esse dinheirinho que eu ganhava que eu peguei uma caixa de papelão no lixo, que eu adorava o lixo, e fui para frente da Docelânea, que tinha inaugurado a Docelânea da Prudente de Moraes. Aí eu comprava os bombons nas unidades, que eu não tinha dinheiro para comprar em caixa. Comecei comprando pouquinho, botava na caixa de papelão e ficava vendendo nas calçadas. Os meninos que apaixonavam o carro já compravam o bombom a mim, eu já ficava com o dinheiro dele, né? E aí essa banca foi crescendo, Ana Ruth, foi crescendo. Ficou gigante. Aí eu comecei a levar ela para a granja dos primos, os primos que tinham mais dinheiro, eles iam jogar bola, eles iam se divertir, eu ficava na minha banca vendendo, né? E aí no final tinha um caderninho anotando ali e ia cobrar do meu tio o dinheiro ali. Essa banca cresceu, eu faturava muita grana com essa banca. Meu pai tinha na época uma Belina, né? Que tinha uma mala gigante e essa mala era só com os meus confeitos. Eu comecei a comprar 12 bandejas de Kinder Ovo, 10 sacos de pipoca box para revender. O negócio cresceu de verdade, era quase uma banca gigante. Aí depois eu cansei da banca, deixei a banca com minha mãe. Minha mãe ficou com a banca por muito tempo ainda, ganhando dinheiro dela. Vendi uma parte, né? Ela me dava o dinheiro também de uma parte. E aí foi começando a minha história como vendedor, como comunicador, né? E é incrível, assim, eu me apaixono às vezes. Bruno Félix, e a tampinha que você encontrou da Coca-Cola, essa bola, você encontrou outra tampinha de Coca-Cola muito maior e hoje você é o dono
da bola, é o dono do jogo, é o dono do campeonato, para os especialistas de marketing chamam um player, mas vamos chamar o campeonato está nas suas mãos, porque você organiza grandes eventos, você participa de grandes eventos, você é um palestrante que encanta pela sua competência e quem conhece a sua história, como a gente está tendo a oportunidade de conhecer agora, vê que aquele encantamento do palco é muito maior com essa história agora. E essa tampinha de Coca-Cola que é agora, essa bola da Coca-Cola que você manda nessas partidas todas e nesses campeonatos. O que passa na sua cabeça, Bruno? De vez em quando eu falo nas minhas palestras que a gente precisa consultar o nosso passado pelo retrovisor. A gente fica olhando para frente o tempo todo, só olhando para frente e esquece de valorizar a nossa essência, as nossas raízes, de onde a gente veio e por que a gente está aqui. Quem vive muito nesse mundo vive 100 anos, né? É uma curta passagem, tem gente que pensa que é eterno. Eu acho que uma pergunta que eu aprendi com o professor Daladier, que eu sempre me faço quando eu tenho alguma dúvida de alguma decisão é, primeiro as pessoas, depois as coisas sempre. Então, eu tenho essa bola, mas eu não me sinto o dono do jogo. Acho que é muito importante a gente ter humildade suficiente para reconhecer que a gente não controla uma série de coisas que está fora do nosso controle. E o grande motivo do crescimento da ansiedade, dos problemas de saúde mental que a gente vive hoje, da depressão e do próprio suicídio, é porque as pessoas querem ser o dono do jogo. A gente tem que ter amor próprio, mas a gente não pode se apaixonar cegamente por si mesmo. A gente tem que ter humildade suficiente para reconhecer que a gente somos seres imperfeitos e estamos em constante aprimoramento. Se estamos tendo uma batalha com alguém, somos com nós mesmos. Nós precisamos melhorar, ter uma versão melhor nossa o tempo todo. E todos os dias é dado 24 horas. Novas 24 horas são renovadas. Você nem tem certeza se vai terminar aquelas 24 horas. E aí não valoriza o pôr do sol, não valoriza o nascer do sol, não valoriza o café da manhã, não valoriza essa conversa que eu estou tendo agora, que pode ser a última. Então, é minha obrigação tentar dar o melhor de mim para você nesse momento agora. Isso é viver uma vida que vale a pena ser vivida, é viver uma vida de propósito. As pessoas estão banalizando coisas simples de dizer eu te amo, de demorar um beijo de 6 segundos, como estão falando agora com sua esposa. Então, as pessoas não estão vivendo aquilo que elas falam e aí depois se arrependem, né? Porque diz que está faltando propósito. Porque não olham para dentro de si mesmo, não conseguem se enxergar, se encontrar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Só consegue amar o outro se você se amar primeiro. A gente precisa se priorizar mais. E aí, a vida é um equilíbrio, Ana Ruth. A gente tem várias bolinhas ali, ó, o tempo todo. A da saúde, a da família, da religião. E de vez em quando a gente deixa uma bolinha dessa cair. Só que tem bolinhas dessa que é mais especial do que tudo. E quando você deixa ela cair, pode ser tarde demais. E ela pode estar muito longe para você conseguir pegar. Bruno, de todos os eventos que você já participou, de todos os passos importantes que você já deu na sua carreira profissional, do que você já conquistou, qual foi o momento que você percebeu que você, de fato, poxa, a tampinha da Coca-Cola está comigo? Quando foi que você percebeu que você estava com a tampinha da Coca-Cola no seu bolso e agora... Manda vir quantas bolas precisarem. Na verdade, graças a Deus, eu vivo uma carreira crescente, né, numa trajetória crescente, e que esse momento parece que ele é constante em minha vida. Né? A cada palco que eu subo, esse palco ele tem uma plateia maior, ele tem uma visibilidade maior. A cada evento, projeto que eu sou convidado, esse evento tem uma notoriedade e um impacto maior. Mas, assim, quando eu recebo o carinho das pessoas nas redes sociais, ou que essas pessoas encontram comigo e dizendo que, de alguma forma, naquela palestra, eu consegui provocar aquela pessoa a ser uma versão melhor dela mesma, a provocar aquele gigante que estava adormecido, aí é quando eu vejo que meu propósito está sendo realizado. Eu quero transformar o mundo através da educação. Esse é meu propósito de existência. Eu quero transformar a minha realidade, quem está próximo de mim, através da educação. Eu sou apaixonado pela educação. A minha vida foi mudada porque meu pai, mesmo a SG da Cooperativa Central, ele dizia, a melhor herança que eu posso deixar para você é a educação. Vendia a Belina dele, vendia o Fusca dele no final do ano para tentar pagar as mensalidades. Eu não tinha dinheiro para o material didático, era aproveitado. Ou então tios que tinham mais condições faziam cotinhas e compravam no material didático. Então a vida toda a gente viveu de muito assistencialismo dos parentes. E aí eu acho que as pessoas, às vezes,
se perdem no meio do caminho, um ou outro, e isso eu não quero. Se você me perguntar, como eu estava conversando nos bastidores antes com você, e o sucesso, eu digo, o sucesso é muito relativo. Eu já me considero uma pessoa de sucesso. Sucesso é quando eu olho para trás e vejo de onde eu saí, onde eu cheguei. Mas, para mim, sucesso de verdade é poder proporcionar o bem às pessoas que estão próximas a mim, né? Com o que eu conquisto hoje. Porque carro, casas, granja, prédios, tudo, isso passa. O que não é seu, você está utilizando no momento, isso vai passar, isso vai ficar, entendeu? Agora, o que você pode transformar na vida do outro, Madre Teresa diz, apesar de a gente falar muito em número hoje, indicadores, essa coisa toda, antes dos números, trate bem as pessoas, permita que ela saia melhor do que chegou perto de você. E quando eu terminei determinadas palestras, vou dar um exemplo aqui, e uma pessoa chegou para mim, aí eu disse, posso ajudar? Ela fez, você não está lembrado de mim? Eu disse, não, é muita gente, me desculpe. Ela fez, lembra que você deu uma palestra há 4 anos numa área de lazer do prédio de fulana de tal, que era dona de tal panificadora? Eu disse, lembro, não tinha nem slide, não tinha nem projetor, a gente teve que improvisar ali tudinho. Ele fez, pronto, naquele dia você mudou a minha vida, quer dizer que eu voltei a estudar e que eu estou formada hoje e que eu sou gerente de uma loja assim, assim, assada. E quando eu vi no cartaz que era você, eu vim aqui lhe agradecer. Então, é para isso que a gente diz. Eu fazia uma turnê pelo Alto Oeste, dormindo em pousadas não tão confortáveis, em colchões não tão bons, mas que, quando eu termino a palestra, diz, aquela senhora está ali, ela está te esperando um tempão. Aí eu chego, opa, posso lhe ajudar? Ela fez, Bruno, você lembra que há 2 anos você veio em Marcelino Vieira dar uma palestra? Eu disse, lembro. Então, eu estava naquela palestra, e quando eu soube que você estava aqui na cidade, em Pau dos Ferros, eu deixei meu salão lá, e essa aqui é as fotos. Eles estão montando meu salão novo. Naquele dia, eu tive um novo despertar para a minha vida. E eu estou reinaugurando um novo salão de beleza, e você transformou a minha vida por causa que você disse isso, isso e isso. E eu utilizo isso na minha vida. Então, são histórias como essa. Então, quando a gente vai para uma plateia, não sei quantas mil pessoas, eu não trabalho para 1.000 pessoas, para 4.000 pessoas. Eu trabalho só para uma pessoa. E eu dou a palestra motivado lá, se tiver 10, se tiver 5, se tiver 4. Porque a minha motivação não é falar para centenas de milhares de pessoas. A minha motivação é através de uma conversa, daquilo que eu acredito, de princípios, de valores, do que eu estudei. Eu digo, se eu pude, você também pode. E aí eu acho que é para essa uma pessoa que eu trabalho. E como eu sei que tem uma audiência gigantesca, tudo que você faz, eu tenho certeza que um vídeo como esse vai alcançar centenas de milhares de pessoas, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil, no mundo todo. E quem sabe essas palavras que eu falei agora podem provocar uma pessoa a uma versão melhor dela mesma. Bruno, você tem noção que você inspira pessoas? Inspira no sentido de... E aí, sem qualquer... Deixa a modéstia de lado, mas os relatos que você trouxe aqui, o seu próprio e o de pessoas que lhe procuram, é de que você inspira pessoas e que você transforma a vida das pessoas através da sua fala, da sua comunicação, da sua... E aqui a palavra é de como você seduz o outro pelo outro. Você tem noção disso? Não, mas estou tendo. Mas você inspira também, Ana Ruth, inúmeras pessoas, né? Você, como essa âncora no jornalismo político e uma audiência gigantesca que você tem de todos os programas que você faz, a credibilidade que você tem, você também inspira as pessoas. E quando a gente inspira as pessoas, isso traz mais responsabilidade para a gente. Porque as pessoas que a gente inspira, aquelas pessoas que adotam a gente ali como uma referência, né, elas acreditam muito naquilo que a gente diz. Então, tem que ter muita responsabilidade. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, né? Principalmente nos programas, líderes de audiência. Você faz isso todo dia. Eu tenho alguns momentos que eu faço isso nas plateias. Mas, como diz Tiago Brunet, se a gente não serve para servir, não serve para viver. Aí as pessoas se perdem. Criatura. A felicidade é a maneira que você encara os desafios do dia a dia. Entendeu? Bater no meu carro. Bateram, fazer o quê? Entendeu? Então, eu dou exemplo disso. Um dia desse, acabaram com o meu carro lateral, fui para o hospital, fizeram um exame, não tem nada, que não acha nada no meu juiz mesmo. Entendeu? Eu disse, liberou, minha mulher foi me pegar, aí eu olhei para o relógio e disse, eu tenho aula hoje. Bruno, você acabou de bater o carro. Eu digo, eu respeito pessoas que iam passar uma semana de atestado médico, ou que iam chorar e que iam sofrer por causa disso. Eu estou bem, está tudo bem, a vida continua. Bater carro, quebrar carro, rasgar uma camisa nova, sujar de vinho, sujar uma calça, faz parte, mesmo que você acabou de ganhar, mesmo que você tenha acabado de tirar o carro da concessionária. Isso é viver.
Viver é um ato diário, a cada momento de você se arriscar. E aí a gente não está valorizando as pequenas coisas, as pequenas conquistas. Um dia desse eu fui dormir e minha esposa se emocionou, porque ela tem uma origem diferente da minha, de mais condições. E aí eu me deitei, quando eu olhei para aquela televisão gigante na minha frente, um ar-condicionado, em cima de mim, um colchão confortável, um edredom de não sei quantos fios, num bom apartamento. E eu olhei para ela e disse, meu Deus, todos os dias eu entro nesse apartamento e agradeço a Deus, porque ele é exatamente como um dia eu sonhei. Lembrar que eu dormia em dias de chuva, como esse que está tendo agora, e a goteira caindo, e a gente com as panelas, as telhas vazadas, ladrões passando em cima. E eu tenho um lugar desse hoje para dormir. Muito obrigado, meu Deus. Eu anoiteço e agradeço, Ana Ruth, todos os dias, todas as pequenas conquistas da minha vida. A gratidão, ela faz parte do meu dia a dia, do meu comportamento. É impressionante como eu vibro muito forte com isso, sabe? Então, eu acho que está faltando isso em algumas pessoas, sabe? Porque elas conquistam e esquecem. Esquecem que está sempre olhando para o carro, para o próximo carro, para o próximo apartamento, para a próxima casa, para as próximas... Não vale. Tem uma história que eu gosto de contar, que é o documentário de Madre Teresa, está no Netflix, né? E ela, quando chegava num lugar, por mais humilde que fosse, né, ela ia limpar o chão daquele lugar, o banheiro sujo. E as pessoas diziam, mas madre, tanta coisa para você fazer, por que você vai? E ela disse, quando tiver um trabalho mais humilde para fazer, faça. Porque quanto mais humilde for o trabalho, mais perto de Deus. Né? E um cara foi visitar todo o legado dela com ela para um doador e viu aqueles leprosos abraçados com ela, todos sujos ali e tal, e ela abraçava, desprovida de luva, de máscara, de qualquer coisa. E no final da visita, aquele milionário olha para ela e diz, madre, nem por $1 milhão eu fazia o que você faria. E ela olhou para ele e disse, nem eu faço por Jesus Cristo. Né? Então, qual é o teu propósito de verdade? Qual é o teu legado? Tanta depressão no mundo, tanto isso porque as pessoas não estão olhando para dentro de si, não estão se achando, não estão se identificando. Eu vejo empresários riquíssimos aqui de Natal. Bruno, me ajuda. Eu digo, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. Eu procuro um terapeuta e um psicólogo. Fez, mas você é muito viajado, você vê isso, você vive aquilo. Eu digo, cara, olha para dentro de si. Olha para dentro de você. O autoconhecimento é a chave do sucesso. Bruno Félix, há pouco você dizia o que é que está faltando nas pessoas. E eu diria, Bruno, que está faltando nas pessoas serem mais Brunos, serem mais esse menino que catava lixo, que encontrou a tampinha lá da Coca-Cola premiada e vibrou porque conquistou a bola. E com a bola, todas as pessoas estavam no entorno dele e ele encantou essas pessoas. E mal sabia aquele menino, o catador de lixo, o morador de Lagoa Seca, o amigo que perdeu amigos para as drogas e que conviveu também com as drogas. O menino que, quando chovia, e chovia muito, ele estava lá o ladrão passando por cima, a água caindo, e ele sem saber como aparar a água, que não fosse com a panela um tanto vazia, porque, quem sabe, se já não era a segunda quinzena do mês, e na segunda quinzena do mês já não tinha mais a proteína, mas chegava a salsicha para substituir. Bruno, está faltando Brunos no mundo, e está faltando inspiração que você traz com toda a sua história, com todo o seu encantamento, com uma emoção que é inquestionável, não dá para segurar a emoção, porque, no fundo, todos nós nos vemos um pouco na sua própria história, seja na história do catador, seja na história do menino que ganhou a tampinha da Coca-Cola, seja na história do menino que depois vê a tampinha melhor ainda, que é o dono do jogo, mas ele não admite que é o dono do jogo, porque ele sabe que o real valor não é o jogo, é estar no jogo, é viver o jogo, é aproveitar o jogo, é perder, é levar o gol, mas é vibrar com outro gol, é passar a bola para quem vai fazer o gol, mas é, sobretudo, fazer o gol que você faz com maestria. Muito obrigada. Bruno Félix. Eu que agradeço, Ana Ruth, pelo espaço. Eu tento me segurar, mas se me permita, e raras vezes eu faço isso aqui nesse espaço, mas eu me emocionei muito, porque
Eu me vi muito na sua história e que bom que a gente tem pessoas que se abrem não para se enaltecer, mas para inspirar outras e transformar a vida das outras. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Ana Ruth, pelo espaço. Espero que... Eu não sei se era bem isso, peço até... Era isso, me emocionei. era mais do que isso, Me emocionei, Bruno. essas coisas Você acontecem, né? E você me fez aqui revisitar, né? Várias gavetinhas que eu tenho guardado aqui na minha memória que eu não imaginava que fossem surgir, retornar aqui hoje. Só agradecer a você pela essa oportunidade e espero que esse conteúdo, essas palavras, esse momento aqui possa inspirar vários outros Brunos para que eles possam jogar várias partidas de futebol, porque a vida daqui na Terra é uma partida que tem fim, mas a vida eterna é uma partida inesgotável. Hoje você é goleiro, amanhã pode ser zagueiro, pode ser atacante. Hoje você leva gol, amanhã você faz gol. Tem campeonatos que você joga, tem campeonatos que você não joga. Você pode ser artilheiro, mas não esqueça de ter amor próprio e, através do seu jogo, com seus princípios, com seus valores, né, não abra mão nunca disso. Não negocie seus princípios, seus valores, a sua essência. Nós precisamos de um mundo, talvez não com mais Brunos, mas com a humanidade, né? Com essa sensibilidade. Seres humanos, mais ser do que ter. Muito obrigada, Bruno Félix. No próximo episódio, mais uma história, mais uma conversa, para a gente se emocionar juntos, aprender juntos aqui nesse Ana Ruth Entrevista. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima.